A Organização Mundial de Saúde considera o vício como uma doença psicoemocional e física, um mecanismo de fuga em que o indivíduo obtém prazer e camufla sua dor. Muita gente confunde vícios com hábitos disciplinares e frequência dos mesmos, que na realidade não tem relação direta, e sim os males e a dependência que eles causam. Vamos conhecer a seguir 3 histórias de superação. Hoje contaremos alguns casos que venceram o vício. O tema do programa de hoje é vícios e seus males superados. Boa noite! Quando se fala em vício, o que vem em mente são fatos e ações negativas, mas neste caso, resolvemos mostrar o outro lado da moeda, o que poucos conseguem enxergar. O fascínio pela leitura tomou conta da Juliana. Aos 28 anos, a nossa personagem é realizada profissionalmente, estudante de jornalismo, publicidade e propaganda, amante de livros, ela tem uma coleção de quase 1000 exemplares. Nosso repórter Derek Bueno foi até a casa de Juliana e nos conta essa história. O Lê Agora Repórter deste mês traz como tema o vício, mas desta matéria vai falar de um tema positivo. Durante a antiguidade, a primeira forma encontrada para gravar o conhecimento foi escrevendo em pedra ou tábuas de argila. Após algum tempo, surgiram os cartéis, que eram cilindros de folhas de papiro fáceis de transportar. A inovação seguinte foi o pergaminho, que em pouco tempo substituiu o papiro. O pergaminho era feito com peles de animais, ovelha, cordeiro, carneiro ou cabra, e nele era possível escrever com maior facilidade. Assim surgiu o livro, instrumento quase inseparável da Juliana. Ela pegou um amor pela leitura, ou podemos falar que foi um vício positivo. A leitura mudou a vida da Juliana. Ela pegou gosto pelos livros quando tinha 11 anos de idade. Hoje, aos 28, ela lê mais de 100 livros por ano. E o lugar que ela mais gosta de ler é no quarto dela. Eu sempre li desde pequena, eu tive estímulo do meu pai para ler bastante, livrinhos de contos de fada, alguns do colégio, mas foi com 11 anos, quando eu descobri os livros do Harry Potter, que abriu um leque de leitura para mim e eu realmente me apaixonei. Eu tenho mais de 1000 livros lidos e mais de 500 livros para ler. Sempre que eu tenho um tempo vago, eu leio antes do serviço, em sala de espera, antes de dormir, todo o tempo vago eu procuro ler. Eu já cheguei a ler mais de 100 livros num ano. Esse ano eu li um pouco menos, eu li um pouco mais de 50 livros. A coleção passa de 1000 livros. Apesar de ler tantos por ano, ela tem mais de 500 que ainda estão na fila de espera. Os primeiros salários dela eram destinados exclusivamente para aquisições de novos livros. No começo, eu sempre comprava mais em loja e era mais caro. Às vezes, chegava a pagar R$50 um livro. Não que eu não pague isso, às vezes, hoje. Mas a internet possibilitou comprar muito mais livros e muito mais baratos. Então, eu já cheguei de pagar de R$3 a R$4, R$5 num livro. Quando você compra muito e você sempre paga frete grátis, eu procuro comprar mais para pagar frete grátis, eu procuro promoção, cupom. Então, é por isso que, às vezes, eu acabo acumulando uma quantidade de livros muito grande. Mais do que, às vezes, eu dou conta de ler. Eu já cheguei de gastar muito dinheiro com livro. Quando eu ganhava menos, era meu salário inteiro. Agora eu consigo pagar outras contas também. Mas eu já cheguei de pegar promoções, assim, de, por exemplo, 50% de desconto e comprar R$1.000 em livros com 50%. Então, era para dar uma conta de quase R$2.000. Às vezes, eu consigo ler uma média de 2 livros. Eu leio um livro no sábado e um livro no domingo. Consigo. Às vezes tem as obrigações que não tem como abrir mão, mas às vezes eu começo a ler um livro de manhã e acabo de noite bem satisfeita. É um lazer mesmo. De mudança para uma casa nova, Juliana garante que um lugar reservado para toda a sua coleção já está feito. Sempre que eu mudo para uma casa, eu às vezes mudo bastante, são prateleiras reforçadas para dar conta de aguentar todos os meus livros. Eu gosto de separar os livros por série, colocar juntas, de preferência os mesmos autores, por editora e, se possível, também por cores. O que te agregou para a tua vida os livros? Nossa, acho que
é uma fonte de lazer, é uma fonte de conhecimento. Eu acho que eu melhorei minha escrita, eu estudei para concurso, mestrado. Acho que os livros sempre foram muito, muito importantes para mim. Dedicada e focada nos livros, nem a cachorrinha panqueca atrapalha a Juliana. Pelo contrário, ela entra na onda da leitura. Mas ler é um vício? Eu conversei com a psicóloga Isabela Catelan, que esclarece alguns pontos. A leitura é um hábito saudável, pois agrega conhecimento, melhora o vocabulário, bem como exercita as funções cognitivas, principalmente os aspectos da linguagem. Entretanto, como tudo na vida é importante, percebemos que há um limite. O vício em leitura pode ser notado a partir do momento que este comportamento começa a prejudicar a vida biopsicossocial da pessoa, afetando seus relacionamentos, o modo de viver e a sua qualidade de vida. Isso ocorre de modo bastante particular, ou seja, depende de indivíduo para indivíduo, e por isso é muito difícil dizer suas causas. Ela reforça que existem pessoas que amam ler, mas estas não deixam de ter uma vida social, de sair com alguns amigos, de participar do convívio familiar, de realizar outras atividades prazerosas ao indivíduo que não estejam relacionadas com o comportamento de ler, como ir ao cinema, por exemplo. Além disso, Isabela enfatiza que pode também ser prejudicial no sentido de que uma pessoa que vive para as histórias de um livro pode viver em um mundo mais fantasioso do que para a realidade, e isso não é saudável. Você já pensou em ficar 9 horas dentro de uma academia? Para mim, pelo menos, não é saudável. O mundo moderno faz bastante exigências ao indivíduo quanto à sua aparência física. Mas qual a necessidade de encaixar nesse padrão? O repórter Bruno Barreto conversou com a Ana, que nos conta sua história. Vícios. Até que ponto uma atividade física pode ser prejudicial para a saúde? Hoje vamos conhecer a história da Ana Alves, que desde 2015 vive o mundo fitness. Estou aqui com a Ana Alves, musa da internet, musa fitness, né, Ana? Queria que você contasse para o pessoal de casa como você entrou, o que fez você decidir a entrar para esse mundo fitness? Olha, eu me vi para perder uma pessoa da família que eu amava muito e minha saúde não era lá essas coisas, eu estava muito sedentária, né? Eu tinha salão, então eu trabalhava muito tempo em pé, comia mal, dormia mal, bebia bebida alcoólica, perdia a noite, entendeu? Tinha uma vida, entre aspas, como o pessoal chama de comum, né? Mas quando eu me vi nessa situação, eu sabia que eu precisava mudar, que eu precisava fazer alguma coisa, né? Foi então que eu dei início à vida fitness. No caso, você estava comentando com a gente a questão da sua diabetes, né? Você tomava mais remédios e hoje, por conta dos exercícios físicos... Bem menos. Cheguei a ficar 1 ano sem medicação, só controlando com a alimentação. Será que vale tudo pelo corpo perfeito? Ana conta que já dedicou até 9 horas do seu dia aos treinos, quando sua rotina começou a afetar até mesmo seus relacionamentos. Hoje, como influenciadora digital, ela conta que mudou totalmente sua rotina, frisando a importância de ser direcionada por um profissional, estabelecendo limites, visando sempre a sua saúde e a alta performance. O coach em fitness, Grayson Figueiredo, conta como o excesso de exercícios físicos pode ser prejudicial para a saúde. Tudo que você fala em excesso, na verdade, não é bom, né? Seja com bebidas, cigarro, atividade física, alimentação, né? Tudo que em excesso não traz bem, né? E quando a gente fala de atividade física, o melhor é você buscar uma atividade para se sentir bem, trazer qualidade de vida, trazer melhoria em resistência, cardiorrespiratório, cardiovascular, né? Então você tem que buscar a atividade física como algo que te traga benefícios, não que te deixe paranoico, faça você abrir mão de outras coisas, né? De outras atividades suas do dia a dia, né? Em função da atividade física. Grayson, o que pode ser considerado alta performance? Quando a gente fala em alta performance, a gente fala em busca de rendimentos, né? Geralmente são atletas, né? Que a gente busca extrair o seu limite máximo, seja para um jogo de futebol, seja no fisiculturismo, né? Seja em outras áreas do esporte, né? Quando você fala em alto rendimento, é extração do máximo dele, né? Extrair o máximo do atleta mesmo. Estou aqui com a professora Josi Braga Versalhes, formada em Educação Física e responsável pela segurança da academia. Sim. Josi, até que ponto você faz a orientação para os alunos, mantendo a segurança deles e o treino? O que a gente passa orientação para os nossos alunos ao entrar dentro da nossa unidade
é que ele sempre, quem tem patologia, trazer respaldo médico. Aqueles que nunca praticaram atividade física, que hoje são sedentários, a gente faz um acompanhamento mais detalhado, faz uma avaliação física, procura saber como que é o aluno atualmente, se ele foi praticante de outro tipo de esporte ou não. A gente faz um acompanhamento detalhado em relação ao reajuste corporal, ver os objetivos que o aluno quer, porque hoje a maioria está preocupada basicamente com a estética. E o nosso trabalho hoje é buscando o quê? A saúde, a qualidade de vida. No caso, a gente trabalha em relação ao objetivo, em relação à hipertrofia, emagrecimento, condicionamento físico, ver primeiro a necessidade do aluno. Em si, de acordo com o que a gente vai trabalhando, a gente vai tentando entender o foco que o aluno quer atingir hoje. O enfoque melhor da gente é a saúde, né? A gente acompanha gradativamente a evolução de cada particular de cada aluno. Sabemos que hoje, né, no tempo seco, a gente tem que ter um cuidado melhor, um respaldo melhor no que seja hidratação, vestimenta, principalmente que têm patologias. Hoje, o nosso melhor enfoque hoje, falando para você, Bruno, é questão de qualidade da execução do exercício. Hoje, para um aluno iniciante, treinando basicamente de 40 minutos a 1 hora é o necessário. Mais do que isso, já é o exagero. O aluno que não tem uma orientação adequada, né, ele pode estar ocasionando ter lesões, né, futuramente, lesão na coluna. Hoje a gente tem uma demanda muito grande de alunos que têm patologia no joelho, na coluna, até alunos depressivos também. Então a gente trabalha de tudo um pouco, né? O profissional hoje da educação física, ele já não atende só o treinamento em si, ele já faz também um processo também do emocional. A gente, como a gente fala aqui para os alunos, a gente é de tudo um pouco. É isso aí, Yuri. Tudo que é em excesso pode ser prejudicial, até mesmo os exercícios físicos. Como está sua autoestima, sua autoimagem e seu autoconceito? Segundo a psicóloga, deve fazer um alerta, pois preocupações exageradas com a aparência podem ser um sinal do chamado transtorno dismórfico corporal, o conhecido TDC. Esse transtorno é um distúrbio da percepção da própria imagem corporal. A pessoa não consegue se enxergar como ela realmente é e sempre está insatisfeita com o que vê. Se não houver tratamento médico e psicológico, o TDC pode persistir por muito tempo. Quem geralmente percebe o transtorno são as pessoas mais próximas. Vale alertar que não tratado gera angústia, frustração e traz prejuízos sociais significativos. Este programa tem o oferecimento da Pontual Cereais, Maxol, Agrotable, Unicred e CRB Representações. Voltamos já! Segundo a Organização Nacional de Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Por isso, é de suma importância falar sobre o vício do cigarro e os malefícios que ele traz, como uma forma de conscientizar sobre os perigos de seu uso. A estimativa é de 7 milhões de pessoas morrem todos os anos devido ao tabaco. Nossa repórter Maísa Martinelli conversou com a senhora Vera e conta seus desafios que a levou a parar de fumar. Falar um pouquinho do vício do cigarro, estamos aqui com a Vera Forte, que vai contar um pouco da sua história. Vera, quando que você começou o vício do cigarro? Eu comecei aos 19 anos. Nós participávamos de muita festa na época e eu sentia excluída, porque naquela época, eu hoje estou com 52 anos, eu com 19, para ser aceita nessas festas, você teria que beber e fumar. Então, era uma autoafirmação da mulher na época, teria que ter os vícios. E eu ficava pelos cantos. E aí foi uma trajetória, aos 19 anos, aprender a fumar. Vera, por que você decidiu largar o vício do cigarro? Você teve algum problema de saúde ou algum problema social? Não, o cigarro já traz vários problemas de saúde, né? O cansaço, a falta de ar, isso já é natural do cigarro. E da mesma forma que eu aprendi a fumar para ser inserida na sociedade, que eu vivia na época, eu tive que deixar do cigarro para também ser inserida dessa sociedade.
começamos a estar em ambientes que você não podia fumar. Né? Antigamente você fumava no ambiente fechado, depois começou os restaurantes não ter essa condição. Depois as pessoas tiveram a consciência e já não fumavam mais. Então eu sentia constrangida de estar perante as pessoas que não fumavam, porque as pessoas sentiam no meu cabelo, na minha roupa, o cheiro do cigarro. Eu não sentia. E aí eu comecei a despertar em mim que era o momento, que eu tinha que deixar de fumar, porque eu tinha sobrinhos, adolescentes, netos, e qual seria esse exemplo? Essa avó, essa tia que está fumando, qual que é o exemplo? Como que eu poderia, amanhã, falar com eles de não fume, se eu fumava? Então, assim, é uma consciência que a gente tem que ter, compreender que você está adquirindo doença quando você está fumando. E eu quero saúde. Então, você vai ter que fazer uma escolha na sua vida. Essa escolha qual é? Eu tenho que deixar de fumar. E aí foi aonde eu fiz todo esse caminho para poder deixar de fumar. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que mais de 7 milhões de pessoas morrem todos os anos devido ao tabaco, sendo que quase 900 mil são fumantes passivos, ou seja, inalam a fumaça emitida por fumantes. Além disso, segundo informações do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 428 pessoas morrem por dia no Brasil por causa do tabagismo. Ao todo, mais de 156 mil mortes poderiam ser evitadas caso o tabaco fosse eliminado. Com o apoio do INCA, o Ministério da Saúde oferece tratamento gratuito aos dependentes em hospitais e unidades básicas de saúde, como parte do Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Quem quiser participar do tratamento deve procurar uma das unidades, levando a carteira de identidade e se cadastrar. No caso da Vera, ela disse que não precisou de tratamento médico, porém recebeu muita ajuda da família para deixar o vício. A maior dificuldade é exatamente o vício, porque você passa a ser escravo do cigarro. E você tem as horas que você deixa de comer para fumar, você levanta de noite para fumar, você vai nos lugares, você sai para fumar. E você perder esses hábitos, você não perde do dia para a noite. Então, você tem que fazer esse exercício com você, de compreender que você tem que cortar esses laços, esses momentos que você tem que deixar. Então, foi um momento muito difícil, porque aí aquele momento que está faltando alguma coisa na sua vida. Está faltando alguma coisa. O que é? É o cigarro. Aí você compreender que eu tenho que preencher aquele momento com uma boa leitura, com uma boa música. Você trazer a tranquilidade para perto de você e não ficar agitado. Você fica nervosa, você fica sem paciência com as pessoas que estão. Por quê? Porque aquilo, o seu organismo está pedindo o tabagismo. Ele está ali, você está lutando com você mesmo. E você tem que compreender isso em você, você tem que conhecer você e falar, isso é meu, isso é do vício. Eu não quero isso. Então, essa luta comigo mesma é muito difícil. É aonde muitos não conseguem, que aí tem que buscar uma ajuda médica. Eu não precisei de buscar essa ajuda médica, mas muitos têm que buscar essa ajuda médica. Eu venho de uma família de tabagismo, né? Minha mãe, meu pai, e todos me deram ajuda. Minha mãe até seguiu o mesmo exemplo que eu, deixou de fumar, meu cunhado. Então, assim, eu recebi ajuda deles, porque achava que não ia conseguir, e eles acabou seguindo também os meus passos, deixando de fumar. Vera, e qual o recado que você dá para aquela pessoa que está enfrentando o vício e quer largar esse vício no cigarro? Primeira coisa, ter o foco. Eu quero. Afirmar isso para você. Eu quero e eu posso. Se aquele que queira parar de fumar e ele não conseguir, busque ajuda, porque tem ajuda. Nós temos hoje hospitais que têm tratamentos, que fazem esse tratamento do tabagismo. Busque ajuda, não tenha vergonha, não entre em desespero que não vai dar conta, porque vai dar conta. Eu dei conta, você também vai dar conta. Então, aprenda a se amar. Ame-se, que você consegue.
A Associação Psiquiátrica Americana oferece alguns critérios para auxiliar no diagnóstico de dependência de substâncias psicoativas. No caso do cigarro, usar a substância em quantidades maiores ou por um período de tempo maior do que o pretendido. Tentativas ou desejo persistente em reduzir ou parar de usar a substância. Gastar muito tempo para a obtenção da substância. Prejuízo das atividades sociais, ocupacionais ou recreacionais por causa do uso da substância. Persistência no uso da substância a despeito do conhecimento de que está causando prejuízo físico ou psicológico. E por último, o desenvolvimento de tolerância, o que significa que a mesma dose torna-se menos eficaz com o uso continuado. O Lê Agora Repórter tem a preocupação de manter nosso público informado e incentiva a luta contra os vícios que geram males à sua vida e seu bem-estar diário, não somente gerando preocupação para o viciado, como para toda a família. Eu quero agradecer os quase 500 mil acessos mensais aqui no nosso portal. E a partir desse mês, o programa Lê Agora Repórter também está na revista Destaque Magazine. Obrigado pela audiência, boa noite.